Bom dia, Ana. Essa voz só podia ser ou Ana Lima ou Pavarotti, né? Tipo. Zé, não sei se você quer puxar para a gente começar. Acho que estamos aqui, quando quiser. Tá, não, Então, aguardando fazer as honras, é, mas fazendo-as então, e agora, solenemente, né, dar o bom dia a todos e todas. Não dá para ter São João, né, quiçá possa ser possível ter Carnaval daqui a alguns meses, mas a gente vai, de algum modo, conseguindo manter as interconexões e o trilho das nossas construções todas, né. Outro dia eu lembro de falar com a Juliana, não só com ela, né, acho que tem vários parceiros e parceiras aqui, enfim, sobre esse empenho nosso em conseguir manter as coisas num momento que, mais do que nunca, elas são imprescindíveis. Então, sempre a alegria da gente conseguir estar em momentos que são aqui, nesse caso, não só de atividade, né, não só de dar sequência, mas de consolidar, né, de realização conjunta, de acumulando passos na caminhada. Eu acho, nesse contexto aqui das diretrizes, né, e aí já além da Grazi, na coordenação de conhecimento, do Gustavo na gerência de programas e Aline Vioto na coordenação de Vox, mas especialmente nesse caso a Ana Liviarida, né, que conduziu aí junto conosco todo esse trabalho de escuta, de pesquisa, de compilação. Eu acho que no trazer do contexto, vale, por outro lado, eu falei aqui em caminhada, trazer um pouco uma visão de longo curso, né? A gente discutia até, bom, como é que, né, qualquer coisa que se faz hoje, como é que isso está conectado com o momento da pandemia? E eu lembro de, nessa conversa, a gente ponderar, bom, evidentemente sempre tem um momento de maior presença sempre na cena pública, né, ou pelo menos maior demanda de presença na cena pública de todos e de todas nós, mas, de fato, esse lançamento das diretrizes como algo que já vinha previsto e que dialoga, eu acho, com um curso muito mais amplo, muito mais estrutural, muito mais contínuo para o setor, né. E aí, eu acho que vale mesmo, sempre que a gente pensa nas diretrizes, a gente pensa nelas dialogando com um trilho de longuíssimo curso do setor, né. O GIF celebra, nesse ano, 25 anos, né, e no seu nascedouro, ali no DNA da existência do GIF, está esse chamado para o ambiente de filantropia e do termo que se adotou, então, de investimento social privado, até como uma forma de fazer ali a diferença com a ideia mais clássica, mais restrita, né, de uma filantropia associada à assistência, à prestação de serviços, né, de novo, com todo o valor que isso, que essa dimensão tem também, mas o chamado a uma mobilização de recursos privados para incidência na esfera pública, que pudesse ser, de um lado, estruturada, transformadora, orientada a resultado, a impacto, né? Quer dizer, como é que a gente contribui para transformar o contexto ou os contextos com os quais dialogamos, né? Para além de poder responder a efeitos negativos, perversos que eles têm, que exijam um trabalho de assistência, de apoio. Então, como é que a gente constrói práticas de gestão, de avaliação, de estruturação de ações de maneira contínua, de articulação entre elas, para esse sentido transformador e orientado à produção de resultados, de impacto, a maximizar, né? Aí vem a adoção do termo investimento social, né? A ideia de algo que é mais do que uma ação positiva, é um investimento, nesse caso, perseguindo o retorno de caráter social, de interesse público, né? Mas perseguindo o máximo possível de resultado de impacto com os recursos e as energias que se mobilizam, etc. Esse é um lado. O outro lado, né, que obviamente se conecta com esse, era também nessa Constituição o chamado por um ambiente de filantropia e de investimento social, que, para fazer tudo isso que eu falei, buscasse se conectar também com a incidência na esfera pública, no ambiente de construção de políticas públicas, de respostas públicas, em sentido mais amplo, né? Quer dizer, não é só para além da ação positiva, você ter, digamos, um bom projeto estruturado, com resultados, etc., mas é também entender isso como uma contribuição potencial para ajudar a construir soluções, respostas novas na esfera pública de modo amplo, e para incidir nela, né? Então, como que também isso ajuda a construir
experiência, expertise, massa crítica, processos, capacidades de forma articulada na sociedade, no poder público, nas universidades, etc. E, ao fazer isso, ajude a apontar caminhos para novas soluções no plano legislativo, no plano das políticas públicas governamentais, no plano das agendas públicas, para além dos governos também, nos temas com os quais lidamos, né? Bom, isso, como eu dizia, tem ali um chamado no nascedor desse processo. Eu gosto sempre de dizer, a grande maioria das organizações associadas ao GIF que compõem o ambiente, né, o ecossistema de filantropia de investimento social privado no país hoje, né? Evidentemente não todas, a gente tem organizações seculares, né? Falávamos aqui do Carnaval de 19, né, Black? Então, mas a grande maioria delas são organizações que não pré-existem nesse momento dos anos 90, né? Então, eu gosto sempre de dizer isso para dizer, nós, de fato, nesses 25 anos, né, constituímos no país um ecossistema, um ambiente institucional, um segmento que não estava dado naquele momento. Isso tem uma relação muito grande também com todo o esforço de aprofundamento na construção democrática no Brasil, do fortalecimento de um ambiente de ação cidadã de forma ampla, etc., né? Então, todo o impacto para isso. E, ao criar isso, ao longo do tempo, esse chamado vai se traduzindo em prática, né? A gente vai tendo mais e mais organizações de filantropia e de investimento social, seja diretamente, seja por meio de política de grant-making, de apoio a atores na sociedade civil, nas universidades, né? Movendo-se na direção de dialogar de forma mais profunda com a construção de agendas públicas nos temas que trabalham. Então, no âmbito da educação, que é o exemplo mais óbvio, né? Todo o processo de construir capacidades para dialogar com a formação legislativa na área de educação, com a formação de planos, de políticas, seja em âmbito nacional, seja em âmbito estadual, local, na área de educação, né, etc. Ao mesmo tempo, dá para pensar em políticas locais, né, eu falei de educação, está aqui o Thiago Borba no Instituto Unibanco, né, e está aqui o Rafael Joelli também, do Instituto Votorantim, né, um trabalho muito intenso, entre outras coisas que o Instituto faz, mas muito intenso de cooperação com a formação de agendas locais de desenvolvimento local país, e aí trabalhando com organizações das comunidades, das sociedades, desses municípios, e com o poder público, com as prefeituras e com outros atores, né, no ambiente federativo que dialogam com políticas públicas nessas áreas, né. Podia continuar aqui, está aqui a Juliana Ortega também, né, da Laudes Foundation, aí, todo o trabalho também histórico nesse período, né, nesses 25 anos na área de educação também, né, então, com o Instituto CA, na cadeia face grande com a Agenda de Cidadania, de Direitos Humanos no país, e várias outras organizações estão aqui representadas, né? Então, isso vai acontecendo, né? Esse movimento na direção de se conectar mais com a formação da agenda pública, da esfera pública, vai acontecendo. O que é, obviamente, uma ótima notícia, do ponto de vista desse processo que eu busquei recuperar aqui brevemente, né? Mas, ao mesmo tempo, como sempre, a gente sempre fala, sempre na vida, né? A gente se move na direção de coisas novas, a gente supera etapas, responde a desafios, e, ao mover-se, a gente entra em novas fases do jogo, né? E, ao entrar na nova fase, ela traz novos desafios, né? Então, com o tempo, vamos colocando questões que têm a ver com algo que há alguns anos, né, o GIF, eu lembro o 9º Congresso GIF, ele teve esse mote, o sentido público do investimento social privado, né? Com questões que têm a ver com como essa incidência, essa inserção na esfera pública do nosso segmento pode se dar de maneira mais positiva, tanto do ponto de vista da legitimidade, quanto do ponto de vista da eficiência, da efetividade, né? Então, né, coisas que o GIF já trabalhou nesses últimos anos, que requisitos, né, de prática de governança, que possam criar instituições mais duradouras, mais enraizadas e mais porosas à incidência, a receber inputs e contribuições dos vários agentes interessados envolvidos nas suas ações. Então, como é que você constitui conselhos que possam reproduzir essa capacidade de escuta, de porosidade ao diálogo com atores interessados, stakeholders, em cada organização, em cada tema, e como é que isso se reflete em práticas de escuta, de construção da governança, que requisitos de transparência, a gente tem os indicadores de governança e tem o painel de transparência para o setor, são recursos privados, mas estão incidindo na esfera pública, então, né, não é simplesmente, olha, a gente não tem nenhum requisito de transparência, é preciso, de alguma forma, prestar contas, né, e agir com clareza em relação aos esforços que estão sendo feitos, compartilhar isso com a sociedade de maneira cristalina, né, e também se colocando questões que aqui requisitos para uma relação e inserção positiva em face dos vários atores em cada tema. Então, eu falei daqui da educação, a educação tem os atores de investimento social privado, além dos requisitos de governança, de transparência, e eu estou aqui caminhando também para fechar, né,
vão surgindo debates que têm a ver com como essa inserção pode se dar de maneira mais positiva na interface com os vários atores do setor. Então, se falamos de educação, você tem todo o arco de organizações da sociedade civil como um todo, nas universidades, servidores públicos, educadores, gestores de educação, né, formadores de política pública, formuladores de política pública de modo geral. Se falamos do âmbito local, né, Rafa, a gente tem todo o contexto de organizações comunitárias, no âmbito hiperlocal, de organizações da sociedade civil, né, no âmbito dos municípios como um todo, né, as prefeituras, o setor privado local, enfim, as universidades, o setor acadêmico local, etc. Né? Então, que processos de interface, de cooperação, de diálogo, de escuta, né, que podem ser observados e devem ser observados para que esse processo possa, de um lado, ser nutrido o máximo de legitimidade, né, sermos atores, as fundações, os institutos, as empresas dedicadas ao investimento social, na parte desses ecossistemas setoriais ou territoriais e de incidência pública, né, quer dizer, não externos a eles, mas partícipes deles, e não só do ponto de vista da legitimidade, mas também do ponto de vista da efetividade. Né? Tem essa expressão africana sempre evocada para falar de processos coletivos, né? Se quiser ir rápido, vá sozinho, se quiser ir longe, vá acompanhado, e eu acho que ela vale muito para construções públicas. Né? Incidir na esfera pública é necessariamente gerar processos que, de alguma forma, precisam fortalecer a malha de capacidades e de institucionalidades que produzem todos os dias a ação pública. Né? Cada escola, cada serviço público, cada organização atuando no âmbito local. Quer dizer, esta malha precisa se fortalecer, precisa ser densa e precisa ser capaz de absorver e de produzir, de coproduzir a massa crítica, as capacidades, as soluções que vão ser implementadas hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, e vão se enraizando. Né? Então, essa construção, eventualmente, ela envolverá, como a gente sabe, né, esforços, processos que podem, muitas vezes, ser mais lentos do que uma ação, digamos, unilateral, né? Mas ela, por outro lado, muito potencialmente, do ponto de vista da capacidade de irradiação e de perenidade e sustentabilidade, será mais eficaz na medida em que a gente incorpore práticas na ação de advocacy, na ação de incidência, que são capazes de dialogar com essa malha de maneira ampla. E aí, né, não preciso aqui, né, ao longo dos anos, debates vão se colocando sobre isso, e vem já há uns 2 anos, né, Graziana, esse movimento de buscarmos sintetizar, construindo também, para a gente, isso vai compondo um tripé hoje, né, ao lado dos indicadores de governança, do painel de transparência, essa suíte de diretrizes para a ação de advocacy, de incidência, a partir do âmbito da filantropia e do investimento social privado, que possam ter aí nortes, guias positivas para responder a essas questões, essas dimensões que eu colocava aqui. Então, esse é o sentido das diretrizes e dá uma alegria muito grande poder situar esse contexto, não só na esteira do contexto imediatamente presente que a gente está vivendo, dos seus desafios, não só desses últimos anos, mas nessa perspectiva desses 25 anos. Né? Pouco a pouco a gente vai galgando degraus, acumulando camadas de sedimentos, não só expandindo, não só diversificando, mas também acumulando, sedimentando práticas novas e capacidades novas no setor e nos fazendo cada vez mais fortes e com repertórios cada vez mais diversos e articulados entre si. Então, acho que esse é o espírito das diretrizes, a gente buscar um tijolo, uma camada de sentimentos nessa construção, e o diálogo de hoje é poder conhecer um pouquinho do material e dialogar com pessoas que, de um lado, citei aqui, né, Juliana, Rafael, Tiago, Jaco, obrigado também, em nome de todos, todas nós, a participação, né, tão dedicados e dedicadas a essas ações de advocacy de incidência a partir do setor no dia a dia. Está aqui a Andréa Gozeto também, né, especialista e acompanhando todo o debate do fortalecimento aí de práticas de advocacy e de incidência pública a partir da sociedade de forma ampla, né, então dialogando conosco a partir desse olhar, e todo mundo, eu já vi aqui, tem vários parceiros, né, que certamente tem imensamente a contribuir, não só hoje, mas no dia a dia, como sempre dedicados e dedicadas também a essa temática. Então, esse espírito e alegria de novo, vamos nisso. Valeu, Zé. Agora a gente passa para a Ana, que vai apresentar aqui para a gente a plataforma que nós estamos lançando hoje e contar um pouquinho mais das diretrizes, né, Ana? Exatamente. Obrigada, Zé, Grazi, também pela confiança e parceria, né, no desenvolvimento das diretrizes. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Estão vendo a minha tela? Sim. Sucesso. Então, eu queria só contar para vocês rapidamente
como foi o processo de construção das diretrizes da plataforma, até para vocês saberem como é que a gente chegou nesse resultado final. Então, o processo de construção das diretrizes, ele começou com uma revisão da literatura nacional e internacional, e também olhamos vários códigos de ética e conduta, fizemos conversas iniciais com diretores de organizações, integrantes da academia, profissionais que fazem o trabalho de advocacy no dia a dia, para fazer uma primeira versão das diretrizes. Depois a gente compartilhou essa primeira versão das diretrizes com especialistas e associados do GIF, e aí, a partir, né, dos comentários e sugestões recebidas, foi que a gente conseguiu preparar essa versão final que vocês vão conhecer hoje, né, com o lançamento aqui da plataforma. Eu queria, acho que só destacar aqui duas coisas em relação ao processo de construção. A primeira é que a gente deixou aqui uma quinta etapa, que é a continuidade e atualização das diretrizes, né, entendendo que a ideia é que esse seja um documento vivo e que possa ser atualizado e alimentado, tanto a partir, né, de comentários e sugestões de vocês e contribuições. Então, até já vou mostrar que a gente tem um espaço aqui em que vocês já podem enviar comentários e sugestões, mas também a partir de mudanças de contexto ou mudanças da forma de atuação dos próprios investidores sociais, novas atualizações. Então, a ideia é que para esse documento, né, continuar sempre sendo atual e relevante, ele possa ser sempre atualizado. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, então, como é que as diretrizes elas estão organizadas, né? Bom, as diretrizes elas estão organizadas em 5 princípios, que são esses, né? Compromisso com uma atuação embasada e consistente, diálogo e cooperação, ética e integridade, transparência e requisitos legais. E a ideia é que cada princípio tem uma ou mais dimensões, são essas que vocês conseguem ver aqui embaixo. E aí, para cada dimensão, a gente também preparou, né, algumas reflexões sobre o que essa dimensão significa na prática, o que é importante, e trouxemos algumas perguntas de apoio, para apoiar a reflexão dos investidores sociais. Então, eu vou contar um pouquinho qual que é a essência, o espírito de cada uma desses princípios, sem o objetivo aqui de esgotar, né, toda a reflexão que cada um deles traz. Eu também vou mostrar um pouquinho para vocês como que vocês navegam e exploram a plataforma. Então, o primeiro princípio é o compromisso com uma atuação embasada e consistente. E a ideia por trás desse princípio é que, indo além daquilo que já preconizam, né, os manuais de como fazer advocacy, que já trazem, né, muito da importância de se fazer um bom diagnóstico, de se fazer um mapeamento de stakeholders, a ideia é que esse compromisso, né, com uma atuação embasada e consistente, ele se sustente durante toda a estratégia de advocacy, e não só no momento da elaboração da estratégia. Então, claro que quando a gente está falando de embasamento, né, a gente está falando sobre a importância de se fazer um diagnóstico baseado em evidências, né, olhar para pesquisas, para dados, para números, olhar o impacto, né, que as políticas de advocacy vão causar. Quando a gente traz a questão da escuta de atores chaves, a gente está falando não só na perspectiva de mapeamento de stakeholders, mas também de reconhecimento do acúmulo do campo. Então, na linha de entender, de fato, o que outras organizações da sociedade civil já fizeram sobre aquele tema, que acúmulo de experiência ela já tem, como que as pessoas que, de fato, vivem na ponta percebem, né, os desafios de uma determinada causa. Então, na perspectiva de conhecer diferentes visões sobre um determinado problema. E a dimensão da comunicação responsável vai na linha, né, por mais autoexplicativo que seja, que acho que hoje, mais do que nunca, né, em momentos bastante delicados de notícias, não só de notícias falsas, mas muito, né, da preocupação da gente sempre divulgar coisas dentro do seu próprio contexto. Acho que tem um olhar aí para a gente pensar bem sobre o que a gente compartilha, como que a gente compartilha as informações, como é que a gente usa os dados que a gente tem. Então, nessa linha toda de ter um compromisso, de fato, com a realidade, com as várias visões, com dados e pesquisas. Então, ao longo de toda a estratégia de advocacy, atuar com esse compromisso. A segunda dimensão, né, que é o diálogo e cooperação, vai no princípio de que o diálogo e a cooperação
são essenciais, tanto para quem quer fazer um advocacy efetivo, então, na medida em que, de novo, né, vai ajudar você a mapear potenciais aliados e potenciais opositores, entender diferentes perspectivas, mas muito mais do que isso, é na ideia de que o diálogo e a cooperação são importantes para construir a reputação e a legitimidade, né, dos investidores sociais que atuam pelo bem comum. E acho que esse princípio é especialmente importante em momentos como o atual, em momentos de polarização, porque o diálogo, ele nos convida a exercitar então, a ideia é convidar os investidores a olharem com bastante cuidado para essa perspectiva do diálogo. E aí, quando a gente fala de conexão com potenciais aliados, acho que fazer um olhar cuidadoso de fazer trocas constantes, de fazer diálogos constantes, fazer parcerias quando isso fizer sentido, né? E aí, na linha do respeito à divergência, acho que um pouco isso que eu já falei, né? Não só respeitar as opiniões divergentes sobre um determinado assunto, mas muito de valorizar a pluralidade de ideias e a pluralidade de visões, né? Lembrando que se a gente quer construir uma democracia plural, é muito importante a gente também, né, escute, valorize e respeite pessoas que têm visões diferentes das nossas, né? Quando a gente está falando de estratégias de incidência. A terceira dimensão, né, que é o terceiro princípio, que é o princípio da ética e da integridade, vem aqui, né, não de maneira ética e ilegais. Ana, desculpa, tá Então, cortando. o convite que a gente... Oi, Ana, o som tá cortando um pouco. Será que você tirar sua câmera ajuda um pouco? A sua conexão melhorar? Eu vou mudar de internet, então vamos ver se... Vamos lá, eu troquei de internet, vamos ver se tá melhor. Tá cortando ainda? Não, agora acho que melhorou. Valeu, Ana. Desculpa interromper. Mas a tela dela tá congelada, né? Vocês estão me ouvindo? Ouvindo estamos. Então, não estamos mais vendo a tela. É. Tem que entrar e sair de novo no compartilhamento, talvez. Não, eu tô vendo o compartilhamento. Também tô vendo compartilhamento. Você tá com a gente ainda, Ana? Ah, voltou. Agora consegui. Tá. Então vamos lá. Troquei de internet, vamos ver se ela colabora. Vamos lá. Vale a pena eu voltar no ética, a partir do ética. Boa. Então, bom, trazendo um pouco, né, qual que é o espírito desse princípio. Então, a ideia desse princípio, claro, não só é reforçar, né, a importância dos investidores atuarem de maneira ética e íntegra, mas que isso já é uma certa obviedade, mas acho que lembrar que tem determinadas atividades ou práticas que, muito embora não sejam ilegais, elas poderiam conflitar, né, com o interesse público ou com a construção do bem comum. Então, o convite que a gente faz com esse princípio e com as suas dimensões é convidar os investidores, né, a olharem para algumas dimensões e mapearem já de antemão situações que poderiam configurar, né, ou entrar nesse âmbito de conflito com o interesse público ou conflito com o bem comum, mapearem essas situações e regularem as suas práticas e compartilharem isso com os seus colaboradores. Por isso que a gente traz aqui, por exemplo, perspectivas de conflitos de interesse, né, de nível organizacional ou pessoal, a questão do recebimento e oferecimento de vantagens, a importância da representação direta, muito na linha, de novo, de convidar os investidores a refletirem sobre isso. Então, a ideia aqui não é dizer o que cada organização deve fazer, e aí eu vou entrar só para dar um exemplo, no caso dessa
dimensão, o convite que a gente faz nas diretrizes é sempre, por exemplo, né, olhando o que isso significa na prática, seria identificar situações em que os funcionários possam se beneficiar pessoalmente das ações de advocacy e estabelecer os mecanismos para lidar com essas situações. Então, de novo, aqui é sempre um convite à reflexão, muito mais do que dizer quais situações seriam essas e como, né, os investidores deveriam regular essas práticas. No caso do princípio da transparência, bom, a essência é que a transparência é um elemento chave para a construção de relações de confiança, né, para a construção de reputação, para a construção de relações sólidas, para a construção de legitimidade. Então, a ideia é que, sendo os investidores privados, organizações privadas que trabalham pelo bem comum, atuar de maneira transparente, valorizar o princípio da transparência é super importante. E aí o nosso convite, né, nas dimensões, é, de novo, convidar os investidores a refletirem sobre que tipo de informação eles estão disponibilizando, né, sobre as suas ações de advocacy, sobre as suas estratégias, sobre as suas interlocuções, refletir com qual periodicidade, de novo, sem a intenção de ser normativa ou de dizer, né, tem que ser a cada 3 meses ou a cada 6 meses, mas pensar para cada tipo de informação qual é a periodicidade adequada e também quais são os meios de divulgação adequados, né? Acho que já tem uma certa prática reconhecida da importância de se divulgar os relatórios anuais, mas aqui é pensar que existem sempre várias formas de divulgação. Então, a gente divulga as informações através dos sites, através de relatórios, através daquilo que as organizações publicam nas suas redes sociais, através de comunicados feitos por e-mail. Então, sempre pensar que, para diferentes tipos de informação e para diferentes públicos que têm que receber essa informação, a gente pode variar a periodicidade e os meios de divulgação. E aí, por fim, e aí, desculpa, só um parênteses em relação à transparência, que acho que é um disclaimer importante. Acho que, como regra, né, o que a gente, na hora de construir as diretrizes, ficou bastante claro que acho que vale a máxima de quanto mais transparência, melhor. Acho que quanto mais transparência, fica mais fácil para o diálogo com outras organizações, mostra uma habilidade da organização de prestar contas para a sociedade, mas acho que também vale a gente compartilhar que nas várias conversas que a gente fez para a construção das diretrizes, a gente ouviu muita preocupação no momento atual em relação à questão da segurança da estratégia, a segurança das pessoas e a segurança das organizações. Né, acho que no momento em que discordâncias muitas vezes acabam se transformando em ataques, em agressões, a gente faz essa explicação aqui, mas acho que vale comentar que acho que o princípio da transparência ele precisa ser modulado de acordo com a necessidade que é atual de garantir essa segurança, né, de proteger as pessoas que trabalham na organização e proteger a estratégia em alguma medida, né. Então, sempre pensar que tem essa nuance no caso do princípio da transparência. E aí, por último, no caso desse princípio dos requisitos legais, acho que a ideia é fazer um convite mesmo para os investidores olharem com bastante atenção para a legislação aplicável a quem faz advocacy. Em especial, atenção para o MIR-OSC, né, para o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, né, e a Lei de Combate à Corrupção. E aí, de novo, garantir que as pessoas que trabalham para a organização, sejam elas funcionários ou colaboradores ou assessores internos ou externos, conheçam, de fato, né, os requisitos dessa legislação. Então, assim, estou dando um panorama bem geral, porque assim, o tempo é curto, da essência de cada um dos princípios. Aí, acho que a minha ideia, Grazi, aqui, é mostrar um pouco como que as pessoas podem explorar esses princípios na plataforma. E aí, eu já queria aqui só convidar vocês que, depois dessa visão geral, né, com os princípios das várias dimensões, a gente deu aqui opções de vocês baixarem o PDF completo das diretrizes, porque acho que é legal ir explorando cada uma das dimensões e cada um dos princípios, mas se vocês quiserem ter uma visão do todo, tem essa opção aqui. Então, eu vou entrar aqui no princípio dos requisitos legais, só para exemplificar. Então, quando vocês entram nas diretrizes, vocês vão encontrar aqui uma descrição, né, dos princípios, tá, no caso dos requisitos legais, e para cada uma das dimensões, clicando aqui nessa setinha, nessa luzinha verde, a gente abre esse quadro que traz essa reflexão, né, do que é importante em relação a esse princípio, a essa dimensão, o que essa dimensão significa na prática, e algumas perguntas de apoio, que aqui estão moduladas, tanto se o investidor faz o trabalho de advocacy,
quanto se ele financia o trabalho do advocacy. Então, vocês sempre podem adaptar a pergunta dependendo do perfil de investidor social. E logo abaixo, a gente também traz algumas conexões interessantes. Então, aqui, se a gente está lendo sobre, por exemplo, conformidade com a legislação aplicável, a gente também faz o convite aqui no Você Pode Se Interessar por recebimento de oferecimentos e vantagens. Então, a gente sempre conecta com outras dimensões e outros princípios, nessa linha de que muitos deles dialogam entre si. E aqui tem sempre a opção de, né, voltar para conhecer os outros princípios, ou vocês voltarem por aqui para explorar de novo as diretrizes e as suas várias dimensões, né? O mesmo vale para todos os outros. Tem alguns que acho que, como a gente fez uma reflexão um pouco maior, por exemplo, no caso da ética e integridade, se vocês clicarem nesse botãozinho aqui, vocês conseguem ler todo o texto que a gente escreveu, e de novo, clicando aqui nas lâmpadas, abrir essa reflexão sobre o que é importante, o que essa dimensão significa na prática, e as perguntas de apoio. E aqui, logo abaixo, também as várias conexões com essa dimensão. Grazi, eu acho que é isso. Não sei se eu esqueci alguma coisa, se eu fui muito rápida. Você foi super completa, Ana. Acho que a gente te deu um grande desafio, né, de passar por tudo isso em pouco tempo, com muita objetividade, né? Mas acho que é isso. Bem, acho que agora o convite para todos vocês é que, diante de todo esse contexto, né, e para trazer um pouco mais de concretude também para tudo isso que a Ana apresentou, né, e que o Zé comentou também, que a gente possa abrir, então, aqui um momento de debate em torno de como o campo do investimento social privado tem atuado em advocacy, né? Falar um pouco aqui dos desafios, das oportunidades, das lições aprendidas, e um pouco do que a gente precisa para olhar para frente e avançar nessa trajetória de atuação em advocacy. E para isso nós convidamos, então, 3 representantes de investidores sociais, né? O Tiago Borba, que é gerente de planejamento e articulação institucional, que acho que aqui vale comentar, para quem recebeu os primeiros convites, o Tiago, ele está falando aqui pelo Instituto Unibanco, né, em nome do Ricardo Henriques, que era superintendente, né, do Instituto, e teve uma audiência, se eu não me engano, né, com a frente parlamentar, não é isso, Tiago? Então, acho que super conectado com justamente o tema que a gente está falando aqui agora, e foi uma coisa de última hora. Então, o Tiago está aqui super bem representando o Instituto com a gente. Nós convidamos também a Juliana Ortega, que é diretora executiva da Launch Foundation, e o Rafael Gioielli, que é gerente-geral do Instituto Votorantim. E, além disso, para trazer uma visão um pouco da academia, complementar um pouco esses olhares do campo do investimento social privado, a gente também está contando nesse debate com a Andréa Gozzetto, que, dentre vários chapéus, né, Andréa, é idealizadora do MBA em Economia e Gestão de Relações Governamentais, e de um curso de curta duração de Advocacy e Políticas Públicas, da FGV. E aí a Andréa vai trazer um pouco essa perspectiva mais acadêmica, digamos, da academia para a gente, né? Bem, acho que sem muitas delongas, queria já começar o debate e convidar o Tiago para trazer um pouco das perspectivas de uma atuação do investidor social, né, que atua em políticas públicas mais macro do campo, principalmente aqui no campo da educação. Acho que o Instituto Unibanco é um super representante, né, um ator super relevante nesse campo de atuação, que é uma temática, né, um espaço de atuação de advocacy muito importante para o campo do investimento social privado, né, tanto pelo tema de educação, quanto pela forma, né, como essa atuação se dá aqui. Então, Tiago, por favor, passo a palavra para você. Obrigado, Grazi. Bom, primeiro eu quero aqui só saudar o GIF, os seus 25 anos, a gente esteve juntos aí na Assembleia Geral semana passada, em nome do Zé Marcelo, parceiro de longa data. Obrigado, Zé, de novo aqui nos reencontrando. E pela iniciativa dessa elaboração aí das diretrizes, e das dimensões, dos princípios e tudo mais. A cumprimentar a Juliana, o Rafael, a Ana Lívia, a Andréia, a Graziela, de novo, obrigado. Ontem fizemos um ajuste aqui, eu e Grazi, no final do dia, para conseguir estar aqui de maneira completa, substituindo o Ricardo, justificar a ausência do Ricardo. A Grazi já falou, ele foi chamado de última hora para
para compor lá a mesa da Frente Parlamentar de Educação, que está acontecendo nesse momento também, dialoga aqui com o nosso tema, obviamente, outras fundações e institutos estão lá também, e peço desculpas, está tendo uma obra do lado da minha casa, talvez vaze o som de um martelo ou de uma serra por aqui. Vou tentar concentrar aqui meus 5, 8 minutos, Grazi. O Instituto ele tem como a missão e foco de trabalho contribuir para a melhoria da educação pública brasileira a partir da gestão. Ou seja, a gente sabe que a gestão em educação não é a panaceia para resolver todos os problemas e questões históricas ou atuais da educação, mas acreditamos que aprimorar a gestão permite o avanço contínuo da educação. E o Instituto trabalha, estou dando esse preâmbulo antes, em 3 eixos: um eixo de pesquisa e produção de conhecimento em educação, um eixo de implementação própria de programas e projetos, acho que vários de vocês que estão aqui conosco hoje conhecem o Jovem de Futuro, e dentro dessa implementação tem o desenvolvimento de soluções para serem implementadas em parcerias público-privadas com secretarias estaduais de educação, e o fomento, o grant-making a instituições, etc. E o advocacy é uma coisa transversal a esses 3 eixos. Eu vou aqui ilustrar a concretude do que a gente faz um pouco, nesses 5, 8 minutos aqui, diante do que a gente faz nas secretarias, com as secretarias estaduais e com o fomento. Então, esse nosso advocacy, ele está direcionado em demonstrar que gestão em educação faz diferença para a garantia do direito à aprendizagem de todas e todos, para o desenvolvimento integral dos estudantes e das estudantes e para a garantia dos resultados educacionais. Então, a nossa gestão é uma gestão para resultados. A gente, obviamente que os resultados, nas métricas atuais, temos o IDEB, que às vezes algumas pessoas falam que ele é insuficiente, mas é um indicador importante, sintético, histórico, que a gente persegue também com as redes. E a gente vem demonstrando, e a nossa perspectiva é continuar demonstrando, que boa gestão impacta positivamente os resultados desse beneficiário direto, que são os estudantes e as estudantes do ensino público brasileiro. Então, nesse sentido, a gente tem parceria com 6 secretarias estaduais de educação, com esse programa Jovem de Futuro, e aqui eu já faço bastante a conexão com o que a Ana Lívia apresentou agora das diretrizes, que a gente é baseado em evidências. Gestão sem evidência, gestão sem um diagnóstico mais preciso possível e sem monitoramento e avaliação de resultado fica muito frágil. Então, o nosso foco, ele é muito, nosso foco em gestão está muito nisso, em ter muita informação. Informação não é muita, mas é a informação necessária para aquele diagnóstico, para aquele monitoramento. Então, eu faço a conexão com esse princípio 1 dessas diretrizes aí que foram acabadas de ser que a Ana Lívia apresentou tão bem. E também tem, na parceria público-privada, eu acho que eu ressaltei aqui para falar com vocês, essa relação de confiança, essa relação de escuta dos atores. Nas secretarias estaduais, por exemplo, a gente tem uma relação desde o secretário da secretária estadual, com os dirigentes regionais, com as diretoras, diretores de escola, os coordenadores pedagógicos e os professores. Então, essa relação de confiança, que para quem implementa diretamente programas em parceria, é muito necessária. Isso também é uma força que a gente tenta colocar em movimento. E cito aqui também a dimensão do diálogo e da cooperação, e acho que foco na questão do respeito à divergência e à pluralidade. A Ana Lívia falou bastante, acho que ela grifou isso na fala dela, que eu acho que a gente está em larga escala, em 6 estados. A gente está em 6 estados na rede inteira dos 6 estados. E os 6 estados, eles são muito distintos geograficamente, politicamente e da sua trajetória histórica na educação. Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas, Piauí e Rio Grande do Norte. E são regionalmente muito diferentes, e internamente eles são muito diferentes também. Então, nessa relação onde a gente provoca, a gente conduz que gestão é muito importante para a educação pública brasileira, estar com a escuta forte, estar com a escuta atenta para essa pluralidade
de entendimentos e como isso vai se compondo numa parceria público-privada, para a gente é muito importante e faz parte da nossa atuação. A outra vertente que eu ia falar sobre o fomento, a gente vem fazendo esse advocacy desde 2015, principalmente de 2015, numa frente de gestão para a equidade em educação, a partir do fomento, né? Como é que a gente faz esse fomento? A gente lançou em 2015 um primeiro edital chamado Gestão para a Equidade e Juventude Negra, e também, de novo, fazendo a conexão com as diretrizes e as dimensões que foram apresentadas, baseado em evidências. Então, só para trazer alguns dados da PNAD de 2018, não mudou muito de lá para cá, mas de 100 estudantes brancos que ingressam na escola, 97 deles... Vocês estão me ouvindo? Desculpa, eu dei então, 97 deles concluem Fundamental 2, 90 concluem Fundamental 1, desculpa, 97 concluem Fundamental 1, 90 concluem Fundamental 2 e 75 concluem ensino médio. De cada 100 estudantes negros que ingressam na escola, 95 concluem Fundamental 1, 79 concluem Fundamental 2 e apenas 58, contra 75 dos brancos, 58 concluem o ensino médio. Isso para dizer que também na PNAD de 2018, 62% da população brasileira autodeclarada se autodeclara parda e preta. Então, de novo, e a gente ainda tem a Lei 10.639 de 2003, que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas. Então, a partir desses dados, estou tentando fazer a conexão com as diretrizes e as dimensões apresentadas, a gente elaborou esse edital para dar concretude à Lei 10.639 a partir de fomento a projetos de soluções em escolas públicas do ensino médio que pudessem não só provocar a discussão na escola com os gestores, professores e os alunos da aplicabilidade da lei, mas também ser referência e ser disseminada com uma força de advocacy da concretude da própria lei. Então, eu acho que eu termino por aqui, Grazi, só dando concretude para dois eixos de atuação que o Instituto coloca em prática, que é a implementação de um programa próprio, que é o Jovem de Futuro, em larga escala, com foco na gestão, na parceria público-privada, e o advocacy, que gestão não é a panaceia, mas ela traz uma boa gestão, impacta positivamente nos resultados dos estudantes, resultados de acesso, resultados de permanência e conclusão e resultados de proficiência também. E sobre o nosso eixo de fomento, eu acho que nesse contexto, não só da pandemia, mas principalmente no contexto político, onde a gente percebe muitos retrocessos, a gente tem que entender, acho que o investimento social privado tem como obrigação também colocar isso em pauta fortemente. Então, aqui a gente fala, eu dei a ilustração aqui do nosso edital de gestão para equidade e juventude negra, mas temos também edital para elas nas exatas, de gênero, e também temos um advocacy forte para gestão para equidade com pessoa com deficiência. Eu acho que eu termino aqui, não sei se eu falei muito rápido, cumpri meu tempo, agradeço a todas e todos, e passo aqui a bola para a Grazi. Obrigada, Tiago, muito obrigada mesmo. Acho que deu para ter uma super boa visão e trazer bastante concretude mesmo, como você mencionou. Só mais uma coisa, desculpa, Grazi. Só queria... A Ana Lívia falou sobre a importância da legislação, e acho que tem uma antena ligada, um radar ligado para uma antecipação. Só queria citar a Lei Geral de Proteção de Dados, que está em vias de ser promulgada. Então, a gente está... Como que o investimento social privado e como a gente consegue se preparar, e a gente aqui no Instituto, a gente está se preparando para isso. Eu queria só falar da LGPD, que acho que interfere principalmente na comunicação e na transparência de todos nós. Não, muito boa lembrança, com certeza. Eu acho que é uma lei que ataca transversalmente, né? Entra aqui em várias questões e acho que toca também na questão de como fazer advocacy, né?
Bem, então, acho que agora eu queria passar para o Rafael para falar um pouco sobre a perspectiva do advocacy junto a governos locais. Mas antes de te dar a palavra, Rafael, eu queria só estimular quem quiser já pensar nas perguntas. A nossa ideia após o debate, após a apresentação de cada um, né, fazer um debate bem aberto com o público. Então, vocês podem mandar as perguntas no chat, se quiserem, mas também a gente vai abrir os microfones, né, vai passar a palavra aqui para quem está aqui com a gente, quiser também falar, tá bom? Então, só deixar já esse convite. Rafa, por favor. Pessoal, bom dia. Primeiro, eu queria agradecer ao GIF pelo convite, parabenizar também pela publicação. Acho que esse tema de advocacy e incidência pública, ele é bastante relevante. Acho que nesse momento, talvez mais ainda, né, seja pelo contexto político, pelo volume de debates aí em torno de políticas públicas, inclusive para a área social, né, ou para as áreas sociais, né, educação, saúde, assistência social e tantos outros. Acho que a gente vive um momento de muita disputa aí entre visões, e esse trabalho de advocacy faz muito sentido. E acho que também pela questão toda de uma gestão responsável desse processo de advocacy, né? A gente sabe que o advocacy, de certa forma, é a articulação aí de interesses privados ou setoriais numa esfera pública, e eu acho que fazer isso de uma maneira legítima, com os cuidados, né, seguindo a legislação, embasado em diagnósticos ou evidências, como o Thiago falou, eu acho que são aspectos super relevantes. Então, vejo que esse material aí que o GIF organizou com o apoio da Ana Lívia é muito bem-vindo para a gente poder fazer melhor, né, aquilo que, de certa forma, tá dentro do escopo aí do setor do investimento social privado. Então, eu queria parabenizar o GIF por todo esse esforço e essa publicação. Acho que também a troca aqui vai ser bastante rica, né, nas diversas visões aí que o setor pode ter sobre o tema, né. E aí, acho que, de certa forma, a ideia, né, de eu trazer um pouco a visão do Instituto Votorantim aqui é falar como a gente vem trabalhando isso na esfera local, né, ou na esfera municipal. E aqui acho legal, talvez, exemplo do que o Thiago fez, contar um pouquinho sobre o Instituto e por que esse é o nosso modelo de advocacy ou de incidência, né? Acho que isso tem muito a ver com o modelo nosso de operação, né? O Instituto Votorantim, ele é um instituto corporativo, né? Ele não é um instituto familiar, e ele, de certa forma, trabalha para qualificar e organizar os esforços na área social da Votorantim, né? Hoje, a gente vai muito além do investimento social privado, né? A gente olha para temas de negócio, como o negócio faz sua gestão social, socioambiental, aspectos de ESG, mas uma parte muito relevante do nosso trabalho tem a ver com o investimento social privado que as empresas fazem e que a gente tem a missão de ajudar a qualificar, né, e extrair mais resultados para a sociedade desses recursos. E uma característica muito relevante, muito importante da Votorantim é a capilaridade, né? A gente está presente com operações, com estruturas de negócio em mais de 300 municípios no Brasil, né? Municípios muito variados nas suas realidades, né? De grandes capitais como São Paulo, Rio e Recife, né? Para municípios muito pequenos, né? De 3.000, 4.000 habitantes em regiões remotas. Então, essa capilaridade que a gente tem e a relevância como ator econômico que a Votorantim tem nesses municípios, nesses territórios, trazem para a gente uma responsabilidade, né, sobre esse contexto, essas comunidades onde a gente está, e também acho que traz uma grande oportunidade, né, da gente usar essa força, que é a nossa capilaridade, a nossa presença, para ter uma atuação mais relevante, né.
E, de certa forma, a gente reconhece, sempre reconheceu no Instituto Votorantim, que o grande responsável, né, pela gestão dos temas sociais, dos temas de interesse público, né, o grande responsável por executar as políticas sociais são os governos, né? A gente reconhece isso e entende a nossa atuação como uma atuação complementar, né, a essa atuação do governo. E uma clareza que a gente tem há algum tempo é que, num país, né, com as características do Brasil, né, com a dimensão do Brasil, com um volume tão grande de municípios, de estruturas governamentais locais, nem sempre a gente encontra nesses territórios as capacidades plenamente desenvolvidas para a execução, vamos dizer assim, das obrigações dos governos, né? E se a gente pensa nas prefeituras, principalmente, a gente está falando da atenção básica em saúde, a gente está falando do ensino infantil fundamental, né? A gente está falando da assistência social, que são aspectos muito relevantes, né? É a estrutura governamental mais próxima do cidadão, com obrigações muito relevantes, mas nem sempre estruturas plenamente capacitadas para execução dessas tarefas, né? Então, a gente entendeu o nosso papel e vem atuando muito fortemente em garantir e fortalecer as capacidades desses governos locais para que eles executem aí o seu papel da melhor forma, né? Atuando sempre de forma complementar. E a gente vem trabalhando, basicamente, em algumas frentes, né? Tem uma frente da própria capacitação técnica, né, dos recursos humanos dessas estruturas, né? E a gente faz isso em diversas áreas, né? Educação, na gestão financeira propriamente dito, em áreas setoriais, né, das prefeituras. Essa é uma dimensão bastante relevante. Uma outra área que a gente vem atuando muito fortemente com essas prefeituras tem a ver com processos de gestão, um pouco na linha do que o Thiago falou, né? É importante organizar a gestão através de ferramentas, sistemas, não necessariamente sistemas de informática, né, mas sistemas de gestão que permitam às prefeituras terem um maior controle, uma maior visibilidade dos seus dados, das suas realidades, para tomar decisões mais qualificadas, empregar os recursos de forma mais eficiente. Um outro aspecto que a gente tem trabalhado também com as gestões municipais tem a ver com legislações, né? Os municípios, eles têm desafios aí, do ponto de vista de legislação, até para poderem acessar recursos federais, né? Então, no campo do urbanismo, principalmente, quando a gente fala em políticas de saneamento, políticas habitacionais, a parte de mobilidade, se os municípios não têm, né, os seus planos setoriais definidos, o seu plano de saneamento, o seu plano habitacional, eles ficam vedados a acessar determinadas linhas de financiamento federais, né? Então, isso é um trabalho que a gente também tem estimulado os municípios a implementar, a desenvolver suas políticas setoriais para a área de urbanismo, porque isso é um item relevante para que eles possam, inclusive, acessar recursos federais, né? Então, a gente vem trabalhando muito fortemente nessas áreas, e a gente se depara aí com alguns desafios, né? E alguns cuidados. Eu acho que esse tema de legislações que eu falei aqui, ele é bastante sensível, né, na medida em que nós somos um ator econômico, né, com presença no território. Então, somos proprietários de terra, ou, ao mesmo tempo, estimulamos, né, e criamos um tráfico de caminhões, por exemplo. Então, trabalhar as políticas de mobilidade, trabalhar as políticas urbanísticas, né, dentro de um plano diretor, de uma lei de uso e ocupação do solo, tudo isso diz respeito, impacta também, né, na vida das empresas Votorantim que estão instaladas nesse município. Então, fazer isso de uma forma legítima, né, seguindo aí os protocolos, né, presente, por exemplo, nos estatutos das cidades, para garantir legitimidade, né, garantir que esses processos aconteçam com a participação social, com as audiências públicas, né, com a participação dos diversos setores da sociedade, acaba sendo um cuidado
que a gente acaba levando para essas ações, né? E nesse momento, acho que trazer um dado bem atual, né? A gente está trabalhando especificamente o tema de gestão aí para enfrentamento da crise trazido pela pandemia. Hoje nós estamos já trabalhando em 87 municípios com programa de mentoria, e na semana passada divulgamos aí a seleção de mais 43 municípios que vão entrar nesse programa de mentoria. A gente deve chegar aí em torno de 150 a 160 municípios mentorados, né? Levando ferramentas básicas de gestão para que os municípios possam organizar os seus recursos, né? Entender os impactos da pandemia e organizar o uso dos seus recursos da melhor forma possível. E esse programa está dando muito resultado, né? E ainda hoje cedo a gente estava falando de uma situação, e para a gente ver como o Brasil é carente e essa atuação é relevante e necessária, né? Ainda hoje de manhã a gente estava falando de uma situação em Sobral, né? Sobral é um município super reconhecido pela sua capacidade de gestão na área de saúde, na área de educação, mas na área de saúde vivendo desafios gigantescos, né? Então, hoje cedo a gente estava comentando sobre o feedback que a gente tem tido da Secretaria de Saúde de Sobral, sobre esse apoio de gestão que a gente tem dado para eles, né, e de ferramentas, e quanto isso tem feito a diferença num momento como esse. Então, estou querendo dizer isso para falar o seguinte, que o Brasil é grande, é complexo, né, os temas aí relacionados, né, à gestão de políticas sociais pelas prefeituras, eles são diversos, e não necessariamente uma prefeitura que performa muito bem num tema vai performar em outro, né, e aí é que a gente vai achando, muito com base no que foi dito pelo Tiago, pelo que está escrito aí nas diretrizes, com base em diagnósticos, em evidências, em estudos, a gente vai construindo essas intervenções de uma forma legítima, transparente, e que possa dar uma contribuição verdadeira. Então, vou encerrar por aqui, Grazi, para não tomar muito tempo, acho que depois a gente conversa, mas queria deixar claro isso, a nossa estratégia, o nosso jeito de fazer advocacy tem a ver com essa incidência local, né, entendendo a nossa legitimidade como um ator que faz parte dessas comunidades, que tem um impacto econômico, social e cultural nessas comunidades, então a gente se vale dessa responsabilidade e dessa capacidade para fazer isso da melhor forma possível. Depois a gente pode debater um pouquinho mais, tá bom? Obrigada, Rafa, por essa super boa apresentação aí, essa perspectiva de como vocês atuam. Queria trazer, então, a Juliana para trazer um pouco sobre o lado de quem apoia organizações da sociedade civil no desenvolvimento de ações de advocacy, né, aqui não na perspectiva de quem faz diretamente, né, mas de quem apoia organizações para desenvolver ações de advocacy. Juliana, por favor. Legal. Tá. Grazi, tá fácil para você projetar isso? Não o projeto? Sim, gente, eu trouxe claro, alguns slides aqui, mas também porque a gente está com uma nova organização, uma nova identidade, e aí ajuda vocês também a conhecerem um pouquinho dessa nova cara da Laudes. Primeiro eu queria super agradecer, né, agradecer a Grazi, agradecer ao Zé pelo convite, de estar aqui com vocês hoje, parabenizar, acho super importante esses princípios, né, vou divulgar, vou usar, vou ler a publicação, e falar um pouco disso, né, acho que eu trago uma perspectiva complementar aos meus colegas, falando um pouco de como é fazer isso não diretamente, mas fazer isso por meio do apoio aí à sociedade civil, que sempre foi a nossa forma de atuar. Então, eu vou começar apresentando um pouquinho quem é a Laudes Foundation, pode passar, por favor, Grazi. Que acho que poucos conhecem, né, pode passar para o próximo. Desculpa, estou tentando aqui. Aí foi. Tá. Na verdade, a Laudes, ela dá no final do ano passado, nós tivemos uma grande mudança no Instituto C&A, né, em que uma parte do trabalho que nós fazíamos, que era todo o trabalho mais voltado para a moda, para a transformação da indústria da moda, ele passou a ser feito pela Laudes Foundation, que é uma organização global e independente, não é uma organização, não é uma fundação corporativa. E o Instituto C&A no Brasil seguiu, né, ele está se reposicionando agora para focar mais no fortalecimento de comunidades, né, então o Instituto já tem aí quase 30 anos, já passou por algumas mudanças, mas esse trabalho todo que nós fazíamos de transformação da indústria da moda,
ele passou a ser feito agora passa a ser feito pela Laudes Foundation, que tem um escopo ainda maior, né, que é trabalhar para que os mercados globais valorizem todas as pessoas e respeitem a natureza, o meio ambiente, né, então é ampliar um pouco, sair um pouco da moda, continuar na moda, mas ampliar um pouco só do mercado da moda para outros mercados e trabalhar para que todos os setores econômicos realmente possam ser agentes de mudança numa outra sociedade. Pode passar, Grazi. Então, na verdade, aqui eu vou mostrar no próximo onde nós estamos focando, né? Então, a moda continua sendo um dos vetores aí de transformação, mas trabalhamos também agora em outros setores novos, né? Como o mercado financeiro, então trazendo aí um pouco de como que a gente constrói uma nova economia, e também trabalhando no setor de construção civil, para ampliar um pouco esse impacto que nós temos. Aqui no Brasil, por enquanto, nós ainda continuamos bastante focados na moda, e os exemplos que eu trago aqui também têm a ver com isso. Pode passar, Grazi. Falando um pouco do advocacy, acho que historicamente, né, desde o Instituto C&A, 30 anos atrás, e eu sei que aqui temos vários parceiros do Instituto C&A na COL, inclusive o Paulo, que também esteve à frente do Instituto aí por bastante tempo. A nossa opção sempre foi de fazer o advocacy por meio das organizações da sociedade civil, entendendo que elas estão no campo, né, estão mais próximas da realidade, teriam mais credibilidade para fazer também esse trabalho. E isso se dá, no nosso caso, tanto por apoio financeiro quanto apoio técnico, né? Então, por um lado, nós promovemos oportunidades de capacitação, como é fazer advocacy, quais são as ferramentas, e, por outro lado, também recursos para que as organizações possam investir tempo nisso, construir base de dados, fazer pesquisa, dedicar tempo das pessoas para isso, pagar as viagens, né, a Brasília, enfim, tudo isso custa, né, então a gente investe nas organizações para isso. O advocacy, para nós, ele não é uma estratégia de um programa só, nem separada, né, então, assim como falou o Tiago, nós também trabalhamos o advocacy de uma maneira transversal, né, a todos os programas, e é uma aposta nossa para mudanças de longo prazo e para que a gente alcance escala no tipo de impacto que a gente quer trazer, né? Então, entendendo que ao mudar o ambiente regulatório, a gente também muda narrativas, muda relações de poder e causa um impacto maior na sociedade. E, por último, o advocacy hoje ele é avaliado de uma forma estruturada, né? O nosso resultado de advocacy, a gente avalia, a gente está implementando agora rubricas avaliativas, onde a gente vai começar a olhar para isso. Pode passar, Grazi. Bom, aqui a gente tem vários exemplos, né, não são só esses 3, são inúmeros exemplos de trabalho com advocacy. Eu trago aqui 3, eu vou falar um pouquinho mais desse último com a Vina, mas na frente de combate ao trabalho forçado, a gente tem trabalhado muito aqui para coibir o trabalho forçado na moda, principalmente dos imigrantes, e tivemos resultados muito bacanas com o trabalho com a OIT em São Paulo e agora também com o Conectas nacionalmente. E no caso da Fundação Avina, a gente apoiou o início e a criação da RAC, que é a Rede de Advocacy Colaborativo. Né? E aqui na qual eu vi que a Andresa está aqui, do Pulso Público, que está super envolvida nesse projeto, a própria Andrea também faz parte da RAC, e outras organizações que estão aqui presentes. E a RAC, na verdade, hoje é um grupo de organizações da sociedade civil que já somam 82 e que juntas discutem uma série de pautas e propõem um advocacy feito de uma forma colaborativa, né? Então, em temas que vão desde a agenda socioambiental, de Amazônia, mudanças climáticas, agrotóxicos, a temas como direitos humanos, transparência e integridade, trabalho decente e nova economia. Né? Então, nasceu como um grupo bem menor, que foi ganhando força depois, e a gente já vê várias conquistas, né? No ano passado, por exemplo, a RAC teve um papel importante na revogação do artigo 5º da MP 870, que era aquela MP que buscava um controle, um monitoramento pela Casa Civil das organizações sociais, né, e que isso não era bom para o campo, e a RAC teve um papel super importante nisso,
assim como agora em toda a discussão de como seria esse projeto da renda básica emergencial. Então, é um projeto que a gente pode falar mais depois, nas perguntas, mas que dá muito orgulho. Pode passar, Grazi. O GIF também é super parte da RAC, faltou dizer isso, né? E aí eu finalizo aqui com o que a gente tem aprendido nesse processo, né? Eu acho que, primeiro, a importância do apoio institucional, né, da gente destinar recursos para as organizações da sociedade civil, apoio esse que tem diminuído muito e vai diminuir ainda mais, já está diminuindo no contexto de pandemia. As fundações e institutos se verem como um ator importante na promoção de um ambiente mais democrático, que advocacy, investir em advocacy é uma estratégia de longo prazo, né? Então, se a organização tem um conselho que está mirando mais resultados de curto prazo e médio prazo, isso precisa ser conversado e discutido. A importância de flexibilidade, né? Então, o contexto mudou, como que esse recurso que eu dou pode ser usado de uma outra forma, como eu ajusto o meu investimento para o contexto. E acho que uma coisa que dialoga muito também com as diretrizes que a Grazi trouxe, que a Ana trouxe, é trabalhar com um grupo de visões diferentes, né? Então, buscando uma convergência possível, apesar das diferenças que sempre vão existir entre os atores. Então, acho que é isso, gente. Estou disponível aí para mais perguntas, se tiverem. Vou fazer uma opção, então, para a gente poder abrir efetivamente para o debate, que eu acho que nesse tipo de evento é o que é mais legal, né? Deixar as pessoas participarem. Eu vou falar bem rapidamente de algo específico que chamou minha atenção nas diretrizes, tá? E vou fazer apenas um chamamento para reflexão, como os próprios princípios, as próprias diretrizes fazem, e depois a gente pode aprofundar, então no debate, né? Bom, primeiro dizer que, além de acadêmica, hoje eu sou ativista, né, e sou extremamente grata aí à RAC por ter me dado essa oportunidade. Eu entendo que isso realmente mudou a minha vida, porque uma coisa é você olhar para o fenômeno do ponto de vista teórico, outra coisa é você participar do dia a dia das organizações que fazem advocacy, né? Então, esse último ano em que eu compartilho a minha vida com a RAC tem sido extremamente rico, né? E algo que me chamou muita atenção nas diretrizes, então já pulando aqui para as minhas contribuições, foi a questão que a Ana Lívia trouxe com relação aos requisitos legais, né? Por que isso chamou a minha atenção? Porque é muito inovador, né? Por que é muito inovador falar de requisitos legais quando nós estamos conversando sobre advocacy? Porque o advocacy no Brasil, ele é um termo em disputa, ele é um conceito em disputa. De certa forma, as organizações da sociedade civil, elas se entendem como as únicas legítimas a fazer advocacy, né? Isso traz uma certa atenção, inclusive, quando institutos e fundações se declaram atores no mundo, no campo do advocacy também, não é? Porque eles estão fundamentalmente relacionados a interesses corporativos, a grandes empresas, né? E o advocacy, muitas vezes, é tido como o lobby do bem, né? Então, tem uma questão ideológica que perpassa toda essa compreensão e toda essa discussão sobre advocacy no Brasil. E como o advocacy é o lobby do bem, como o advocacy estaria dessa forma longe, né, o mais longe possível do estigma de marginalidade que o lobby carrega, e o advocacy também não teria em nenhum momento se faria uma confusão que é tão comum, né, com lobby, com corrupção e tráfico de influência. Esse requisito legal, essa dimensão legal, ela realmente não é levada, não se dá uma visibilidade grande a ela, né? Então, eu gostei muito das diretrizes, acho um trabalho extremamente importante, né? Vem trazendo elementos para que o advocacy ele vá se profissionalizando no Brasil, né? Porque eu entendo o advocacy como uma alternativa à representação eleitoral, e uma característica muito importante do advocacy é que aqueles que o fazem se auto-intitulam representantes de determinada causa, né? Então você tem uma representação auto-autorizada, que leva a problemas de legitimidade e representatividade, né? E como é que eu resolvo isso? Gostei muito das falas do Tiago,
do Rafael e da Gil, porque colocam justamente isso, né? É uma preocupação com o beneficiário, uma preocupação com a transparência, é uma preocupação com o diálogo, isso também as diretrizes traz muito fortemente. Então, é só assim que a gente consegue, de certa forma, vencer esse desafio que a representação auto-autorizada traz no que tange à legitimidade e à representatividade. E tanto a fala do Tiago quanto a fala do Rafael focaram muito na questão da gestão, né? E quanto à gestão, ela é extremamente importante para que a gente tenha o maior impacto das políticas públicas. E aí eu gostaria de fazer uma provocação, né? Até que ponto nós estamos preocupados também com a organização interna dos grupos de advocacy, dos grupos que fazem advocacy. E por que hoje, no Brasil, a gente tem um número tão grande de grupos fazendo ou querendo fazer advocacy, né? Por que de repente, organizações da sociedade civil que só prestavam serviços estão se voltando para advocacy? Eu queria falar brevemente para vocês sobre alguns motivos que eu vejo, tá? E depois vou abrir para o debate, ressaltando já agora que organização interna no advocacy é o que vai gerar o impacto da ação, tá? Porque existem algumas capacidades que as organizações elas precisam desenvolver e só a partir do desenvolvimento dessas capacidades, eu adorei a ideia do Instituto Votorantim, né, de criar um programa de mentoria. Eu tenho um sonho, né, tô parecendo Martin Luther King, mas eu tenho um sonho, né, e eu vou jogar esse sonho aqui no universo, quem sabe, para o universo, quem sabe, com tantas mentes iluminadas me ouvindo, alguém se interessa pelo meu sonho e vem contribuir, e me ajuda a construir isso. O meu sonho é criar uma incubadora de grupos de advocacy. Faz muitos anos que eu tenho esse sonho, porque eu acho que existem grupos que poderiam estar contribuindo grandemente para a construção de um país melhor, mas eles não sabem sequer por onde começar, né? Então, se a gente tem incubadoras e aceleradoras de startup, que são pequenas empresas, por que a gente não pode ter incubadoras e aceleradoras de grupos de advocacy, né? E aí, então, voltando lá para os motivos, quais são os motivos que fazem com que organizações da sociedade civil agora continuem fazendo sua prestação de serviço, mas também queiram incidir fortemente na construção das políticas públicas, no molde dessas políticas públicas? Primeiro, e a gente viu isso aqui na própria fala da Juliana, existem oportunidades de financiamento, né? Então, isso chama a atenção dessas organizações da sociedade civil. Grupos de advocacy, o advocacy ele tem um elemento muito comunicacional, então ele fala muito para fora da organização. Isso dá aos grupos grande visibilidade, isso interessa também a essas organizações. Você tem, com o advocacy, né, com o mapeamento de stakeholders que a gente faz, num ambiente tão diverso e tão plural quanto o nosso, você tem um aumento exponencial de alvos, então aumenta muito sua capacidade de diálogo. Existe uma demanda por prestação de contas também, né? E essas organizações que anteriormente só prestavam serviços, elas já estão melhorando a sua capacidade de gestão por conta disso, né? O próprio marco regulatório das OSCs obriga essas organizações a estarem mais organizadas nesse sentido. Existe uma competição maior também por financiamento, né? Isso acho que é uma realidade que as instituições que compõem o GIF vivem no seu cotidiano, né? Então, são muitas organizações querendo fazer o bem e os recursos, eles são escassos, né? Então, existe uma competição por esses recursos. E, por último, existe uma busca pela profissionalização do advocacy, né? Nos Estados Unidos, a gente tem um outro panorama e, inclusive, eu queria indicar para vocês um trabalho que foi feito pelo TCC Group, que se chama What Makes an Effective Advocacy Organization, que é maravilhoso. Nesse trabalho, o que eles fizeram? Eles adaptaram para grupos de advocacy um modelo que eles utilizavam para avaliação de impacto para ONGs, para organizações da sociedade civil, né? E o que eles identificam nesse trabalho? É exatamente por isso que eu comecei falando da importância da organização interna e da gestão. Eles indicam justamente que, para que um grupo de advocacy tenha sucesso nas suas ações, ele precisa desenvolver 4 principais capacidades. As capacidades de liderança, de adaptação, de gestão e a
capacidade técnica, mas aí se vocês quiserem mais informações sobre isso, eu falo na hora do debate, e vou escrever aqui no chat também o nome da publicação e coloco o link para vocês também, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade, eu nem agradeci, né? Obrigada mesmo, eu adoro estar aqui no GIF, acho que é um local propício para essas discussões. Muito obrigada. Obrigada, Andréia, obrigada. Eu estava tão ansiosa aqui para a gente abrir para o debate, né? Mas sua fala foi muito pertinente mesmo, trouxe muitas questões para a gente pensar. Acho que conecta muito com tudo que a gente falou aqui hoje, com a discussão da proposta, né? Das diretrizes. Acho que seria muito legal ter também esse estudo que você comenta para a gente colocar no site das diretrizes, que acho que é uma coisa que é legal de comentar com vocês, é que além de tudo que a Ana apresentou, que está lá na plataforma, a gente tem também um lugar, né, uma página de repositório de publicações, que leva para a Sinapse, que é a nossa biblioteca virtual, né, onde a gente tem muito conteúdo mesmo sobre advocacy, tanto de guias e materiais, assim, coisas mais práticas de como fazer um bom advocacy, quanto de estudos mais do campo reflexivo, né? Então, acho que é bem interessante saber que existe esse lugar, né? E poder colocar também essa publicação, né? Esse estudo que você menciona lá também, Andréia. E acho que a Ana também comentou aqui, né, no chat, de que existe uma formação, né, para mobilizadores, tu colocou aqui o link também, acho que é legal a gente ver essas conexões aí também com o que você trouxe. Bem, acho que agora... Coloquei aqui, tá, Grazi? Tá no chat aqui joia, já o Andréia. link. Joia, André, muito obrigada. Então tá no Sinapse do GIF, viu, Andréia? Na coleção especial que a gente fez. Ah, legal. Então já está disponível para quem quiser conhecer. Então, acho que a gente está, assim, super em cima da hora do tempo, né, do que a gente tinha se comprometido aí até as 11h30, mas eu queria abrir se a gente tem alguma pergunta, alguma questão, a Gisela, né, desculpa, eu vi que está aqui com a mão levantada já, você quer falar, Gisela, quer trazer alguma questão? Oi, gente, tudo bem? Muito boa essa conversa. Eu queria trazer a maior dúvida que eu tenho trabalhando com advocacy no terceiro setor, que é como é que vocês têm administrado a questão da demanda por resultados. Eu tenho sempre passado por organizações com conselhos muito empresariais e que eles têm uma dificuldade de entender o investimento no advocacy e os resultados que eles podem trazer. Tanto a questão do prazo, né, que o prazo é mais longo, quanto também a gente tem aquela dificuldade de mostrar que o que foi feito, o que foi alterado, de fato foi influenciado pela nossa ação de advocacy e não por outros, né? Então, eu queria saber um pouco como que outras organizações resolvem esse desafio. Obrigada, Gisela. Acho que é super pertinente mesmo essa pergunta quando a gente fala de advocacy, né? Eu não sei se teria mais alguém que quer falar para a gente coletar algumas perguntas antes de passar. Se não, tudo bem? Então, senão acho que a gente pode seguir. Quem gostaria de começar? Alguém se prontifica dos nossos debatedores? Bom, eu posso mostrar aqui um pouquinho, na verdade, da dificuldade de fazer isso, né? Mensurar a influência, a gente ainda não conseguiu, né? Porque são muitas variáveis para dar conta, são muitas variáveis para você isolar, né? E é muito difícil numa ação de advocacy, que normalmente, inclusive, acontece em coalizão, você isolar qual foi a responsabilidade, né? Qual foi o impacto da ação de determinada organização em detrimento da outra. Então, isso é realmente muito difícil. O que a gente costuma fazer é mensurar sucesso. Sucesso é mais fácil, porque você partiu, né? O que é sucesso? Eu tenho o ponto A e quero chegar no ponto B. Cheguei no ponto B é sucesso. Cheguei na metade do ponto, entre A e B, sucesso parcial ou insucesso parcial. Agora, mensuração de resultados para participação política, para influência em políticas públicas, a ciência política, por exemplo, ainda não nos fornece um método capaz de fazer isso, e de certa forma para os profissionais que fazem lobby e advocacy, isso é uma grande frustração, porque efetivamente o que a gente entrega é influência, e a gente entrega alguma coisa que nós não podemos mensurar. E eu acho que esse é o maior desafio do advocacy, porque como ele não é mensurável, para quem tem uma história de terceiro setor, isso é completamente normal, né? Eu acho que faz parte da característica da nossa atuação, mas
com a crescente participação de gente que vem do mundo do setor privado nos conselhos, eu estou sentindo cada vez mais uma pressão para nos expurgar do advocacy, porque afinal, o que você faz como diretor, né, como gestão da instituição? Se o teu conselho pressiona por resultado, e advocacy é um negócio difícil de mostrar resultado, você começa a desviar cada vez mais a tua atuação para coisas concretas e deixando de lado uma coisa tão importante, porque, como vocês falaram, amplia para caramba o impacto, porque você está fazendo agora mundo, né, ou Brasil, ou o que quer que seja muito maior, você também é longo prazo. Então, assim, é uma pena, né? Eu não sei muito como resolver isso. Eu posso comentar rapidamente, Grazi? Na verdade, assim, a gente... o João está até aqui também de avaliação, né, da Laudes, ele sabe muito mais do que eu, né? Mas a gente tem muito explicado para os nossos governors, né, o board, os comitês e tal, a diferença também entre atribuição e contribuição, né? Então, tem projetos que você está sozinho, você é uma ação, foi atribuído a mim esse resultado, enquanto que a advocacy é muito mais essa dimensão da contribuição. Não é você sozinho, não é possível saber quantos por cento se deve a você, quantos por cento se deve ao contexto, ao outro. Então, acho que tem um papel muito grande nosso de educar os nossos conselhos para entender essa diferença. A gente trouxe no passado muitos exemplos, né, até de projetos que não eram nossos, mas assim, mudanças que hoje a gente vê na sociedade e que beneficiaram todos e que só foram possíveis porque um dia alguém investiu em advocacy e demorou 5 anos, mas quando aquilo mudou, olha como isso mudou a vida de todo mundo, né? Então, acho que também trazer exemplos práticos, a gente tem feito isso para concretizar um pouco mais. E aqui, um pouco trazendo uma reflexão até da nossa área de avaliação, né, é um pouco como a gente traz também esse resultado dentro da avaliação. Muitas vezes contrata uma avaliação independente, ou a gente faz essa avaliação dentro de casa, mas que chegando nas perguntas certas, a gente consegue mostrar com evidências que sim, aquele grupo de pessoas ou aquela organização teve sim uma influência de alguma forma naquela mudança, né? Então, é menos palpável e se você é uma fundação que tem muito projeto de advocacy, poucos onde você consegue atribuir para você o resultado, é mais difícil, mas eu entendo que se está dentro do mix também de investimentos, eles lidam um pouco melhor com essa falta de concretude tão rápida, né? Desculpa a resposta longa. Muito bom. Rafa, queria comentar também? Queria comentar. Eu acho que, no nosso caso, a gente não tem o advocacy como uma finalidade, né? Assim, nosso objetivo não é, a princípio, fazer advocacy, apesar da gente fazer incidência, né? Aí eu diria o seguinte, no nosso caso, como a gente está trabalhando, às vezes, em municípios onde o principal ator dessas mobilizações somos nós, fica um pouco mais fácil, talvez, essa conexão entre um resultado, né, de uma legislação que é implementada ou de uma ferramenta de gestão que uma determinada prefeitura adota e a nossa intervenção, né? Acho que talvez fique um pouco mais fácil porque existe uma intervenção, existe um projeto para garantir aquilo, né? Esse projeto é executado e aquele é o resultado, né? Se a gente vai contribuir com a elaboração de um plano diretor, né, para um município, aquele é um processo que dura alguns meses, né, com alguns ritos, né, com alguns indicadores, né, de acompanhamento, de execução, pode resultar ou não, né, num plano diretor aprovado, chancelado na Câmara de Vereadores, né? Quando a gente tem essa chancela, fica claro aquele esforço que resultou naquilo. Agora, eu acho uma coisa interessante, e aí talvez uma contribuição para esse diálogo com o seu conselho, o setor empresarial, ele faz advocacy também, né? E geralmente faz advocacy por meio de associações, né? Então, é muito claro para o setor empresarial que o advocacy ele tem mais força quando é um esforço coletivo, né? Quando você reúne atores em torno de uma temática que tem capacidade de mobilizar, né, um entendimento técnico e político em torno de alguma questão. Então, talvez dialogar nesse sentido, né? Assim, as empresas vão fazer o seu advocacy em temas de interesse através das suas associações
setoriais, por exemplo, né? Isso dá mais força, né? Então, não vejo a necessidade de também atribuir a uma organização especificamente uma mudança numa legislação, na medida em que aquilo, para ser legítimo, precisa representar interesses de muitas forças, né? Então, acho que talvez aí tenha que ter um esclarecimento mesmo, né, sobre o processo e até um paralelo com o que acontece no setor empresarial. Acho que não é difícil, né, mostrar como isso acontece. Acho que tem que ter uma conversa, né, sobre isso, com certeza. Perfeito, Rafa, obrigada. Se vocês puderem ficar um pouquinho mais, quem puder, é claro, né? E aqui perguntando também para os nossos debatedores da disponibilidade, a gente tem mais uma pergunta no chat. Eu acho que a gente poderia tentar trazer ela aqui para a gente ter um pouquinho mais de debate, que a Nicole trouxe, que ela gostaria de saber a opinião a respeito da efetividade do advocacy através da participação nos conselhos de políticas públicas. E talvez a gente pudesse também amarrar um pouco essa pergunta com um olhar mais para esse momento. Acho que também muitos de vocês trouxeram um pouco isso nas suas falas, né? De qual é um pouco do impacto e como está a relação, a situação, a atuação em advocacy nesse momento, né, político, econômico e de crise da pandemia. Mas talvez a gente pudesse, para amarrar um pouco a conversa de hoje, trazer essa perspectiva mais para esse contexto atual, né, e falar um pouquinho disso também, quais são os impactos dessa situação toda de crise e política. Tá, se quiser eu posso começar momento, também, Grazi. Né? Por favor, Andréia. Bom, esse é um ponto interessantíssimo, eu acho que primeiro, nós sabemos que um dos primeiros institutos de participação social a ser atacado foram os conselhos, né? Foram atacados fortemente. Isso porque também era muito difícil de demonstrar a efetividade desses conselhos e a real participação era baixa, né? A capacitação dos conselheiros era pequena e o impacto era pequeno. Então, a gente tem sempre que olhar os dois lados da moeda, né? O que é interessante quando a gente olha para o advocacy? O advocacy, gente, uma frase só. O advocacy tem que ser feito. Como que tem que ser feito o advocacy? Tem que ser feito muito, tudo e muito de tudo ao mesmo tempo, tá? Então, se eu for usar eu vou utilizar na minha estratégia de advocacy absolutamente todas as oportunidades que eu tiver para levar o meu tema, para levar o discurso para a esfera pública. Então, entram os conselhos também. Hoje, como os conselhos estão certamente estão enfraquecidos, eu não construiria uma estratégia de advocacy apostando todas as minhas fichas nos conselhos. Mas, obviamente, que é um espaço privilegiado de participação social que precisa ser utilizado. Tá? Então, só aqui para terminar a frase. No advocacy, eu preciso fazer tudo, eu preciso fazer muito e eu preciso fazer tudo ao mesmo tempo para ter impacto. Essa é a grande dificuldade. Grazi, eu posso comentar? Por favor, por favor. Só tentando responder comentar o questionamento da Nicole, o Instituto Unibanco não tem experiência de assento em conselhos de políticas públicas, etc., nem é nossa intenção de ter, mas eu acho que eu estou bem contemplado com as falas anteriores sobre o advocacy ser coletivo, e queria só trazer, talvez, um comentário mais provocativo, que, assim, diante do contexto, acho que o seu questionamento, inclusive, Grazi, que a gente está vivendo, nem sei se chama mais polaridade isso que a gente está vivendo, mas, enfim, mesmo antes da pandemia e tudo, né, o contexto da pandemia só agrava isso tudo, agrava bastante, né, nesse caso, mas é que o espaço público ele estava numa trajetória dessa percepção, desse entendimento que ele é uma obviedade, ele não é exclusivamente estatal. Obviamente, o Rafael falou bem, né, o Estado tem suas atribuições, os seus compromissos, a sua atuação determinada, etc., etc. Mas o espaço público é da sociedade civil organizada, é do setor privado, é também do investimento social privado, é também da academia, cada um com sua atribuição. Então, não sei se está fazendo muito sentido, mas queria dizer que
esse retrocesso nesses últimos tempos, em termos de legitimidade do espaço público, enquanto público, na natureza da palavra mesmo, eu acho que é o que as organizações deveriam fazer coalizão para perseguir e progredir, porque é de todos nós. Então, a gente tem que, aqui no Instituto Unibanco, a gente quer colocar a educação como pauta, a gente brinca aqui dentro nas nossas conversas, da sala na mesa de jantar de todo mundo. A educação pública, 82% da matrícula da educação é na educação pública brasileira. A sociedade brasileira passa pela educação pública brasileira. Então, eu acho que, só fazendo esse comentário, não tentando responder nenhuma pergunta mais diretamente. Eu vou comentar rapidamente também, a gente não tem também experiência de participação em conselhos e também não busca fazer. Eu acho que só comentando um pouco da pandemia, né, eu acho que para nós, olhando do ponto de vista do financiador, acho que entra muito aquela questão do que eu disse da flexibilidade, né, então, de entender o que mudou para as organizações que a gente apoia em advocacy e o que mais eles estão precisando, né, então, no caso da RAC, com a chegada da pandemia, eles viram que eles precisariam estruturar um sistema de cyber advocacy, com tecnologia, com segurança digital, com ferramenta de análise de dados mais potente, e a gente conseguiu fazer um aporte adicional dentro do contexto Covid, para que isso fosse feito e o trabalho não parasse, né? Então, acho que tem uma questão de flexibilidade. E acho que agora, mais do que nunca, é o momento das organizações da sociedade civil terem um grande protagonismo, né? E eu, ouvindo um pouco da RAC, ontem conversei um pouco com a Gláucia, ela me disse que as organizações estão sendo muito acionadas pelos parlamentares, em busca de construir posicionamento, então que, assim, elas estão sentindo, a RAC está sentindo que a contribuição está sendo muito bem-vinda para esse momento que a gente está agora. Perfeito, Juliana. Rafa também quer trazer por favor. Comentário, acho que um pouco na linha do que a Juliana e o Thiago falaram, a gente no Instituto também não integra, né, conselhos setoriais. Nas vezes em que a gente foi convidado a integrar, a gente não se sentiu à vontade, né, por entender que, em alguns casos, em alguns temas, a gente é uma parte interessada, né, e ocupar esses espaços. E a gente também não tem um foco de especialização para ter uma contribuição relevante nesses espaços, né? Então, isso faz com que a gente recuse. Agora, há muito tempo, a gente tem tido, talvez o nosso programa mais antigo, é um programa de fortalecimento de conselhos municipais de direito da criança e adolescente, e mais recentemente, estratégias de intervenção para fortalecimento do sistema de garantias de direitos, né, que envolve conselhos de direitos, conselhos tutelares, a própria estrutura de atendimento entre educação, assistência social e tudo mais nos municípios. Então, acho que não há dúvida de que os conselhos precisam ser fortalecidos, né? Eu acho que é uma excelente contribuição a gente fortalecer as capacidades e as ferramentas dessa organização, porque isso garante maior legitimidade nas políticas públicas que a gente tem, né? Então, acho que esse é um espaço importante também para ser observado aí como espaço de intervenção, né, ou de fortalecimento dentro de uma perspectiva mais legítima. Não é eu trabalhar por um interesse específico, mas fortalecer, né, uma organização que garante aí a pluralidade e a diversidade de vozes no desenho das políticas. Perfeito, Rafa. A gente está tendo aqui vários comentários sobre isso, né? Muitos deles reforçando isso tudo que a gente está debatendo aqui da importância, né, dos conselhos, e também trazendo alguns exemplos de organizações que participam em conselho. Então, acho que está sendo muito rico o debate. Eu fico um pouco com dó aqui da falta de hora, né, do tempo ser curto para a gente seguir nessa troca entre nós. Mas eu acho que a gente teve realmente tocou em muitos pontos muito importantes. Acho que é um começo, né, de um debate que a gente precisa seguir aprofundando, seguir trabalhando em cima dele. Acho que esse contexto da pandemia e de toda essa questão política que a gente está vivendo traz ainda mais forte, né, o olhar para
a importância do advocacy, né, para como tudo isso impacta as nossas ações de advocacy. E a Regina trouxe aqui também uma outra pergunta que eu acho até que a Juliana já tocou um pouco, que eu acho que tem a ver com tudo isso, né, da importância da gente investir nas estratégias de advocacy nesse momento. Acho que toda essa discussão que a gente trouxe hoje trouxe muito essa conclusão, né? E aí eu acho que para a gente caminhar para o fechamento mesmo, eu queria passar para o Zé, para ele dar uma última palavrinha, Zé, se você quiser, aí de amarração de toda essa conversa de hoje. Amarração não, acho que é agradecimento. Pode ser. Não, porque nem daria tempo, nem me caberia, e sobretudo acho que nem é o caso, né? Você falou em começo, eu acho que é uma continuidade de uma conversa de construção, né? Eu volto aqui ao início, né? São 25 anos de trajetória no GIF, o setor mais ainda, a gente vai acumulando ao longo do tempo. O lançamento hoje é um marco para nós, do ponto de vista de sintetizar, de cristalizar esse acúmulo até aqui, poder colocá-lo à disposição, mas como a gente está vendo aqui, ele também retroalimenta a reflexão, a discussão, que é para isso que serve mesmo, né? Então, acho que mais do que começar a continuar, e, por outro lado, começar, né? Essa conversa segue todos os dias, está presente no nosso cotidiano, em outros eventos, em outros momentos, então vamos com ela, e torcendo para que as diretrizes possam ser a contribuição que ajude a nutri-la, enriquecê-la, apontar caminhos, né? Tenho certeza que sim. E eu tenho um comentário que eu não resisto, né, de terminar, além de uma coisa que foi colocada aqui, né, a gente chamou de diretriz de advocacy e incidência pública, não só por não ir só com o anglicanismo, mas também pela amplitude dessa agenda, né? O Thiago falou em estar na mesa de jantar das pessoas, né, a persuasão na sociedade. A gente falou na ocupação necessária, fundamental, de conselhos de política pública e outros espaços de participação social, nesse caso, em fato executivo. Eu poderia falar aqui de participação no legislativo, a Gláucia, né, a RAC tem feito muito isso. Ana Lívia, além de sintetizar isso, poderia trazer milhões de coisas sobre advocacy online, nos espaços de esfera pública contemporâneos, âmbito local, legislativo nacional, etc. Né? Então, primeiro tem visto essa amplitude, mas o que eu queria trazer aqui, enquanto estava falando aqui nesse debate da avaliação de impacto e do tempo de maturação, o Rafael trouxe isso, né? Puxa, o setor privado faz advocacy em outras instâncias na sua agenda privada, né? Eu gosto sempre de dizer, Rafa, tem alguns conceitos que são muito familiares ao mundo privado, né? Falar isso que você falou, falar em risco, né? Falar em prazo de retorno. Olha, tem coisas que envolvem risco, você acerta algumas, erra outras, faz parte do processo do negócio, né? Tem investimentos que demoram mais tempo de maturação, tem coisas que você tem um payback ali em 1 ano, tem coisas que leva 30 anos, né? 20 anos, 10 anos, 5 anos. São conceitos muito familiares quando a gente fala, e muito naturais da vida privada. No entanto, a gente tem, ou parte dos setores, sobretudo os atores mais no âmbito privado, tem dificuldade de transpor com naturalidade para a esfera pública. Eles existem também na construção pública, né? Então, assim como você colocou, acho que fazer advocacy envolve riscos, envolve retornos mais incertos, envolve prazos de retorno mais dilatados muitas vezes. Isso não é estranho ao léxico privado, né? Então, acho que esse paralelo, mas eu estou trazendo isso para lembrar, para fechar aqui. Eu evoquei o Congresso GIF de 2016, que teve esse feliz jogo de palavras no título, né? O sentido público do investimento social privado, tem tudo a ver com a discussão que a gente está fazendo aqui hoje. Na abertura dele, foi muito marcante aquela abertura, e aqui falo nesse sentido de passagem de bastão, né? Eu não estava no GIF, acompanhava como alguém dedicado ao setor, à temática, mas então esse sentido também da gente ir levando o bastão ao longo do tempo no GIF, no setor. Mas a abertura foi feita pelo Derry Walker, presidente global da Fundação Ford, né? E tem uma passagem que ele fala do investimento, evocando esses conceitos todos que eu evoquei aqui agora. Ele fala do investimento da Fundação apoiando grupos de combate, de denúncia do apartheid sul-africano nos anos 60, né? Ele diz, olha, sobre qualquer perspectiva de mensuração de retorno e tal, a gente teria parado, a gente apoiou esses caras por 20 anos, até que nos anos 80 eles foram protagonistas e fundamentais para todo o movimento de superação do regime do apartheid na África do Sul. E ele dizia, se a gente lá em 65, 67 estivesse lá na métrica de, olha, vem cá, qual foi o retorno disso nesse ano e tal, a gente teria parado de investir neles, mas muito antes daquilo dar no que deu, né? Então, evidentemente, eles têm as métricas deles, eles tinham razões para apoiar aqueles grupos e não outros, para apoiar aquela estratégia e não outras, né? Isso é fundamental. Mas esse sentido de algo que é a construção coletiva e que é a construção de longo curso, assim como essas nossas diretrizes e nosso acúmulo,
eu acho que vale muito. Esse exemplo dela é uma passagem muito marcante, acho que para o GIF, para nós, inspiradora. Então, eu terminaria com isso, né? Com esse sentido de caminhada, dialoga com vários desafios presentes também, que estão colocados para nós na esfera pública cidadã do Brasil e do mundo hoje, né? E é isso. Agradecer imensamente de novo e vamos adiante. Obrigada, pessoal. Obrigada a todo mundo. Obrigada a todos os nossos Obrigada, debatedores. Obrigado. Até a próxima. Naveguem nas diretrizes. Obrigada. Pessoal. Naveguem na Obrigada, pessoal. plataforma. Bom dia. Vamos, Tchau. vamos baixar Olhar. tudo agora. Olhar Tudo. e divulgar. Isso, baixem todas as publicações que estão lá. Baixar e Surgiram divulgar. novas pra gente. Surgiram novas publicações que a gente vai subir na Sinapse também. Ótimo. Obrigada. Valeu, gente. Tchau, tchau.